Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, especialista em investimentos na Levante. Hoje eu estou aqui numa sala do INSPER junto com o professor Ricardo Humberto Rocha. Ele é professor de finanças no INSPER desde 1999, então tem um currículo bem grande. Ele também é doutor em administração pela USP e hoje topou conversar um pouquinho com a gente sobre finanças pessoais. Obrigada, professor, por ter topado falar com a gente. É um prazer falar com vocês e com todo o teu público da Levante. Aliás, eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. Então vamos começar. Primeira pergunta, a gente sabe que para investir precisa ter um dinheiro. Então, uma dificuldade muito grande que a gente vê dos brasileiros é justamente poupar. Que dica você dá para os brasileiros, para quem está querendo começar, não consegue se organizar? E que porcentagem você acha que é interessante juntar todo mês? Eu acho que todo mundo precisa imaginar que tem que tomar o protagonismo das finanças para si, né? Então, consciência, primeiro passo. Segundo passo, organização, orçamento. Eu preciso dar um jeito de gastar menos do que ganho ou ganhar mais. Tem que ter uma sobra. Tem a sobra? Então eu vou começar esse processo que a gente pode chamar de poupança. Vou guardar lá num ativo de baixo risco, numa poupança, num tesouro direto, né, sem me preocupar muito. Depois eu vou ter um tempo para estudar, sempre tem alternativas de maior risco, mas de maior retorno. Essa questão do percentual, você sabe que não existe estudo científico sobre isso. O que tem são boas práticas. Então, se você falasse no Japão, fizesse essa pergunta no Japão, eles poupam 20% do bruto. Nossa. O que é difícil, né? Mas é uma questão de você começar. Então, eu diria que, no mínimo, a gente deveria poupar 10% do salário bruto. Acho que esse é o esforço e é difícil, mas não é impossível, e acho que dá para ajustar o orçamento. Então eu pego lá quanto eu ganho, tiro 10%, depois eu vou ter o líquido, e aí sim eu sei que aquele líquido, menos os 10% que eu poupo do bruto, é quanto eu posso gastar. Já considera como salário aquilo lá também, né? Exatamente, né? Mas isso gera uma motivação. Vai chegar no final do ano, a pessoa vai falar, puxa, que legal, eu tenho tantos mil reais guardados. E se ela não tiver essa atitude, né, se ela não mudar essa forma, ela continua sem dinheiro, desanimada, achando que dinheiro é coisa de gente que já nasceu em família rica. Não é verdade, é só você se organizar que você pode até ficar milionário com esse seu esforço de poupança. Legal. O que você enxerga ao longo da sua carreira como a maior dificuldade dos investidores? Eu acho que é começar. Começar porque o que acontece? A gente sempre deixa para o dia seguinte, né? Se você for olhar num ponto de vista antropológico, o ser humano é um bicho mais inteligente que os outros e que quer ser feliz. Então, ser feliz significa gastar dinheiro, né? E aí eu vou deixando para depois. As pessoas de uma renda menor acham que vão viver do INSS, alguns acham que vão viver da herança dos pais, porque é cômodo. Então, é muito difícil esse primeiro momento. É como você começar a fazer regime, fazer atividade física. O primeiro momento dá uma vontade de parar, né? Então, acho que é romper essa inércia, acho que é o mais importante. Também é muito difícil pensar no longo prazo, né? Mas tem que estabelecer uma meta que você consiga fazer. Olha, eu estou pesando 20 quilos a mais do que eu deveria, então eu vou perder 3 quilos. É razoável, né? Eu preciso melhorar minha performance na esteira. Ah, então eu estava andando a 4 por hora, vou andar a 6, não vou correr. Então você tem que sempre colocar um objetivo que você consiga cumprir. Aí você vai subir na barreira e você percebe que chegou no momento que você esperava, está lá o dinheiro, né? E aí você começa a ficar feliz e começa a perceber que você compra um monte de coisa com aquele dinheiro e aí você vai perceber, mas eu não preciso comprar essas coisas, eu vou esperar o momento adequado, né? Então essa segurança de guardar não é só porque se eu perder o emprego, eu tenho a reserva de emergência também, mas é que eu consigo ganhar uma sensação de segurança. Eu posso consumir, mas será que eu preciso? E quando eu não tenho, muitas vezes eu tomo crédito para comprar aquilo que eu não preciso, simplesmente para satisfazer o meu desejo de consumo, né? Então esse início é o mais difícil. Tudo é bem encaixadinho. Tudo né? é bem encaixadinho. Que vai dando uma sequência bacana. Para o longo prazo, o que você considera que seja um investimento interessante para agora, quem está pensando na aposentadoria mais para frente? Bom, se a gente for olhar o histórico do Brasil, o Brasil é um país perigoso. Não é só na violência urbana. O Brasil é um país de muita volatilidade. Se eu pegar a série histórica da taxa de juros e calcular o desvio padrão histórico, é 7% ao ano o desvio. Puxa, ela é mais alta que a Selic atual. Então, por que isso? Porque a gente tem um histórico inflacionário grande e, ao longo do tempo, como as reformas não passam, acaba tendo como solução subir a taxa de juros.
Então, se eu vou poupar a longo prazo, eu preciso me preocupar com duas coisas, inflação e juros. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta no Tesouro Direto, existe lá a tal da NTNB principal, que é o chamado Tesouro IPCA, né? Eles mudaram o nome para ficar mais próximo do investidor. Tesouro IPCA é uma boa alternativa de investimento de longo prazo. Já protege da inflação. E tem um juro real, né? Então, e quanto mais eu vou jogando para frente esse resgate, comprando até a NTNB principal ou o Tesouro IPCA principal, ou seja, ela não paga juros, eu vou receber tudo no futuro, eu vou cair na alíquota de imposto de renda menor. Então, pensando no longo prazo no Brasil, o melhor ativo para quem está começando é exatamente no Tesouro Direto um Tesouro IPCA principal. Esse seria o melhor. Bacana. E no Brasil a gente está acompanhando várias novas tendências tecnológicas, principalmente no meio financeiro e bancário. Uma delas são as fintechs, que elas bombaram no passado, a gente está atualmente com mais de 700 opções diferentes. O que o senhor considera como sendo boas oportunidades para os investidores, que seria interessante investir agora, o que é melhor ter um pouco mais de cautela? Como que você encara como os próximos passos? Bom, a gente tem que primeiro traduzir um pouquinho o conceito de fintech, porque ele é muito amplo, né? Então, qualquer coisa que tenha tecnologia em finanças é fintech. Mas pensando na pessoa que quer investir, então eu teria, acho que, dois tipos de fintechs, né, que eu posso utilizar. Uma pode ser um marketplace desses bancos menores, que aí, como eu não sei qual é o banco, não tenho acesso, ele vai me dizer, olha, o banco X, o banco Y, a financeira tal, estão pagando uma taxa razoável em cima do fundo garantidor de crédito. Então, esse tipo de fintech é interessante. E algumas estão se transformando em plataformas digitais para a distribuição de produtos financeiros. Também acho que é legal, porque num único lugar eu tenho acesso a vários produtos. Teoricamente, se eu conhecer um pouquinho, eu posso fazer uma escolha melhor. Vale ficar de olho. Nessa onda de inovações tecnológicas, ano passado a gente viu bitcoins e criptomoedas disparando tanto em preço como em popularidade também. Professor, você acredita que vale a pena investir em alguma parcela pequena? É melhor ter cautela? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque quando essa história começou, eu, como sempre gostei de inovação financeira, né? Minha carreira foi mercado financeiro, depois academia. Então, eu sempre tinha curiosidade intelectual por que as coisas surgiram. E não surgiram nem ontem, nem anteontem. Isso é um processo histórico, né? Então, eu tomei uma decisão. Peguei um pouquinho de dinheiro, que não vai fazer mal para ninguém, e comprei um pouco de criptomoeda. Porque eu acho que eu só aprendo correndo risco. Mas eu não vou dizer para ninguém vender a casa e comprar criptomoeda. O que acontece é que a gente está num momento da economia global e das finanças tecnológicas de mudança. Então, essas moedas, elas vão evoluir. Não sei se elas estão caras, se estão baratas, se eu vou ganhar dinheiro com um pouquinho que eu fiz, mas eu diria que o investidor deve ficar atento. E elas têm uma grande vantagem, você pode comprar fração. Então, uma forma de você aprender é você pegar um pouquinho do seu patrimônio e comprar. E aí você começa a acompanhar a evolução, faz a coisa certinha, procura uma empresa idônea. Hoje é fácil, porque todo mundo que faz coisa errada na internet sai rapidinho, né? Mas eu acho que as criptomoedas, elas vão ser uma forma de negociação num prazo não tão longo quanto a gente pensa, importante. Então a gente deve começar a se acostumar, mas sem fazer loucuras, né? Quer dizer, essa coisa de achar que eu vou vender minha casa e vou ficar milionário só funciona em filme ou em algum livro, né? Na vida real, que a gente vê ao contrário. A pessoa que faz isso geralmente perde todo o patrimônio. E né? é melhor até começar com um pouquinho para sentir como uma pessoa tolera o risco, né? Sim, porque às vezes exatamente. não consegue ver, oscila primeiro dia. Essa sua pergunta é legal, porque assim, quando o investidor vai num banco, só para fazer um paralelo, ele tem que fazer lá o seu perfil de investidor, tal do suitability, que é obrigatório. Aí as pessoas falam, você é moderado, você é agressivo, ou, né, quer dizer, que tipo de perfil eu sou. Só que além de olhar se eu sou moderado, se eu sou conservador ou agressivo, eu preciso olhar no espelho e me perguntar, qual o meu apetite de risco? Se eu colocar R$1.000 e perder 500, eu durmo bem? Não, não durmo. Então eu posso até ser agressivo, mas a minha disposição à perda é baixa, talvez pelo momento de vida.
Então, sempre você, independentemente de ser Bitcoin ou qualquer outro tipo de investimento, é importante que a gente avalie a nossa capacidade de perda. Se aquela perda, né, vai gerar mais problema do que o possível ganho que eu terei. Se sim, evita, vai para um outro investimento de menor risco. Com certeza. Incluindo, inclusive, as criptomoedas. Ou seja, o conceito vale para qualquer tipo de ativo que eu vá adquirir. Bacana. Lá fora, a gente tem observado uma onda de investimentos sustentáveis, com impactos sociais e sustentáveis também. Aqui no Brasil, o mercado ainda, tanto o mercado de capitais é bem incipiente, como nessa parte também é bem pequeno ainda. Como você enxerga daqui para frente? Tem muito espaço para crescer? Olha, essa coisa das finanças verdes, ela é muito forte na Europa, principalmente Suécia, Noruega, né, países nórdicos, né? Como é que ela chega no Brasil? A gente já tem alguns fundos, mas ainda são pequenos. A gente já teve fundo focado em ativos tipo sequestrar carbono, né? Hoje, o que a gente tem de mais efetivo são para as empresas brasileiras que tenham projetos que elas consigam encaixar como sustentáveis, você tem o chamado Green Bond. Para o investidor ainda é pouco, né? Mas a gente já vê uma mudança de postura no investidor jovem. Porque ele já está mais disposto a ter esse tipo de Exatamente. investimento. Então, até uma coisa que é simples, mas tipo assim, aquela empresa lá faz casacos de couro, eu sou contra a matança de animais, por exemplo. Não vou comprar Não esse. vou comprar. Já é um primeiro movimento. Se aquilo te agride, você não faz. Pode ser que, em função disso, surjam outros produtos. A grande questão é que, se eu pensar na Europa, a população envelheceu, mas ela tem um percentual de riqueza maior. Então, a maioria das pessoas já tem sua poupança, já tem seu fundo, e aí você abre espaço para produtos com esse foco sustentável, né? Mais diferenciado. Mais diferenciado. Eu acho que no Brasil isso tende a crescer, deveria já até ter chegado a nós com maior intensidade, até pela questão da grande biodiversidade que a gente tem, mas eu acho que ainda é algo que vai demorar um pouco. Mas, de repente, existe um outro fundo aí que tem, vamos dizer, essa pegada, como diz a molecada, né? Focado em ativos de empresas cujo discurso e prática, não é só o discurso, tem preocupação na questão ambiental, que é super importante. E eu soube recentemente de um lançamento de um livro novo, que é muito interessante para quem está interessado em se aprimorar em finanças pessoais. Então, espero que você comente daqui a pouco. E como dica aos investidores, quais são os bons livros para começar a entender melhor esse universo? Para quem quer começar a sua biblioteca, né, tem muita coisa boa, mas para a gente começar também sem deixar o seu internauta assim, né, preocupado que vai gastar muito dinheiro, eu recomendo 2 livros. Um recente do Antônio Delfim Neto, economista conhecido, O Animal Econômico, que é um livro de fácil leitura e são artigos que ele publicou no Valor e na Folha, e é interessante porque ele tem uma contextualização histórica, então o investidor consegue, né, verificar como o Brasil evoluiu. Acho que é um livro bem legal e fácil de ler, né? Ajuda também. Ajuda a entender como era, como está e o que pode vir pela frente, né? Eu sempre costumo recomendar para os meus alunos um artigo que está no livro chamado Fidúcia, que eu acho que é o artigo que melhor explica a crise do subprime de todos que eu li, é muito bom. E um outro livro de um sujeito que ganha prêmio Nobel, então acho que é uma pessoa importante, chamado Robert Shiller, né? Que se chama Finanças para uma Boa Sociedade. Então ele traduz no livro toda a teoria econômica sem usar fórmulas, então isso deixa o leitor mais seguro. E ele manda a mensagem que o mundo capitalista, desde que ele seja ético, ele ajuda a sociedade a antecipar seus sonhos de consumo. Então eu gosto muito do livro do Shiller, acho que vale a pena o indivíduo que quer começar a montar uma biblioteca comprar os 2 e vai devagarzinho montando a sua biblioteca. E para finalizar o seu? Olha, a gente lançou aqui recentemente no INSPER o Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio, Fundamentos e Práticas, pela editora Manoli. O livro está com 500 páginas, né? Então são bem parrudo, 30 autores. E a gente fez um livro voltado para você, investidor. Então, cada autor tentou se comunicar com o investidor e nós temos desde capítulos técnicos, né, sobre mercado de capitais, renda fixa, derivativos, previdência, seguros, porque as pessoas também precisam começar a entender um pouquinho, até um capítulo com o nosso cientista político, Carlos Mello, que fala como é que o investidor se apropria das informações políticas na tomada de decisão. E um capítulo de planejamento financeiro pessoal. Então, acho que o livro ficou bem agradável. Você que está me assistindo, deve estar aparecendo um letreiro, e eu estou dando hoje aqui para você
um bônus, né, de 20%. Você vai acessar o endereço da editora que está aparecendo aí embaixo. Se você digitar esse número do cupom, você tem aí um desconto de 20%. Espero que você goste do livro. Oh, que legal, tem que aproveitar também. Uma dica final aos investidores? Olha, acho que os investidores precisam ter persistência, paciência, resiliência e estudar. Por que estudar? Porque normalmente, a não ser que você seja da área de negócios, né? Então você está sempre olhando o mercado financeiro, se eu voltar lá no início da nossa conversa, consciência, eu sou protagonista, organização. Bom, agora tem sobras. O que fazer? Então eu não posso delegar essa decisão para terceiros integralmente. Existem bons aconselhadores, sem dúvida. Desde o modelo tradicional de banco, corretora, casas como vocês que vão ajudar o investidor. Mas ele precisa, na hora da decisão final, levar para ele o risco. Então eu acho que as pessoas precisam se informar mais sobre investimentos, né? Perceberem que isso é algo agradável porque é importante. Afinal de contas, dinheiro, né? É o dinheiro. E essa geração jovem está percebendo e é bombardeada na mídia que vai viver 90 anos, 100 anos, 120. Tomara que vivam, que sejam felizes, mas vão precisar de dinheiro. Então é bom começar a estudar um pouquinho. Bacana, obrigada. Para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho, qual que é o seu canal? Olha, eu tenho um canal no YouTube que você pode acessar, chama Dinheiro no Bolso. Tem algumas entrevistas de finanças pessoais e tem um repositório. Se você quiser me acessar no Facebook, a minha página é Professor Dr. Ricardo Humberto Rocha, né? E eu estou sempre postando aí as matérias que eu faço como porta-voz da escola. Em breve essa também estará lá, né? E se você tiver alguma dica ou sugestão, fica à vontade, pode mandar para nós. Queria aproveitar e falar para o teu público que o INSPER é um instituto sem fins lucrativos, que nós temos aqui cursos de engenharia, economia e administração, e nós temos uma área de bolsas, né? Então nós temos vários alunos bolsistas, são empresas e pessoas que fazem doações para a escola. Então se você conhece alguém que tem potencial acadêmico, mas não tem dinheiro, peça para ele fazer o vestibular do INSPER. Se ele se encaixar naquele grupo social de baixa renda e ele for bem, com certeza ele vai estudar aqui. Que bacana, parabéns pela iniciativa do INSPER. Eu que agradeço. Já entraria no quadro de incentivos sociais. Ah, legal, eu agradeço, desejo sucesso para os seus internautas, para vocês, e a casa está aberta aqui, voltem com bastante frequência. Obrigada, professor, por hoje. Eu que agradeço. É isso, pessoal, continue acompanhando a Levante.